E aí galera, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Aqui é o professor Silas, estamos aí com mais um vídeo voltando no canal. Daqui pra frente agora eu vou estar gravando mais vídeos sobre alguns temas que estão faltando ali no canal, certo? Então hoje a gente vai com uma aula de Sociologia e a gente vai falar um pouquinho das bases da Sociologia, que é ali o início, né, da Sociologia enquanto ciência. Só para contextualizar, a Sociologia ela surge ali no século XIX, né, no contexto da Europa, França, que estava assim, pós as revoluções francesa e industrial, foi um período de crise, um período conturbado, no qual a sociedade passou por umas transformações profundas, e isso aí exigiu que tivesse uma ciência para estudar a sociedade e seus novos problemas. E aí então surge a Sociologia. Ela surge a partir de um movimento que ocorreu na França chamado Positivismo. Esse movimento foi liderado aí por um pensador chamado Auguste Comte, ou Comte, e o Comte defendia a ideia de que a sociedade devia ser estudada a partir das leis da física, as leis das ciências naturais, como a física, a biologia. E a partir do Comte surgiu esse movimento chamado Positivismo. E aí o Comte ele teve meio que um discípulo, que foi o Émile Durkheim, que está aqui no quadro, que foi aí um dos primeiros sociólogos. E a pegada do Durkheim é a seguinte: tanto Comte como Durkheim, eles entendiam que a sociedade era como se fosse um organismo vivo, e ela tinha que funcionar e funcionar bem. Então, se algum setor da sociedade não estava funcionando legal, o papel da sociologia era identificar os problemas para tentar resolver eles. Pensando que tanto Durkheim quanto Comte, eles tinham uma perspectiva evolucionista de sociedade. Eles acreditavam que a sociedade ideal, que eles vão chamar de sociedade positiva, seria a sociedade da ordem do progresso. Então a Revolução Industrial era muito cara aos olhos desses pensadores. E a sociologia tinha um papel de libertar, vamos dizer assim, a sociedade de um pensamento arcaico, de um pensamento mais medieval, e levar a sociedade para um patamar de progresso. E aí então a sociologia surge a partir de Comte e de Durkheim nessa pegada, de tentar consertar os problemas da sociedade. Então eu fiz um resumo aqui no quadro dos principais teóricos chamados de clássicos, né, os pais da sociologia, e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então vamos começar pelo Durkheim, que viveu no século XIX. O método dele é conhecido como funcionalismo, exatamente por isso, porque eles entendem que a sociedade ela funciona e ela deve funcionar bem, como se fosse um organismo mesmo. Quando um órgão não está legal, a gente fica mal. E eles pensavam a sociedade a partir dessa comparação do organismo da biologia, como se fosse um organismo vivo. Então, por exemplo, se rolasse muita violência, muito suicídio ou uma greve, aquilo ali poderia atrapalhar o andamento da sociedade. Talvez alguém esteja pensando assim, mas violência teve em todas as civilizações, tudo bem. Só que a ideia da sociologia durkheimiana, aqui nesse caso, era identificar os picos. Quando a violência atingia um índice muito alto, ali tinha um problema, ou qualquer outro problema social. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então o Durkheim ele foi o primeiro a estabelecer um método sociológico. Como era esse método? No pensamento de Durkheim, você estudaria a sociedade a partir dos chamados fatos sociais. O que são fatos sociais? São comportamentos coletivos que o indivíduo aprende na sociedade. Então o fato social é tudo. Tudo aquilo que não é natural é um fato social. E isso na perspectiva do Émile Durkheim. Por exemplo, comer de garfo e faca é um fato social. Escrever é um fato social. Falar a língua nativa da pessoa é um fato social. São coisas que a gente aprende, que está exterior ao indivíduo. Para ser fato social, no pensamento de Durkheim, tem que ter 3 características. Exterioridade. Então todo fato social ele é exterior ao indivíduo. Voltemos ao exemplo do garfo e faca. Ninguém nasce comendo de garfo e faca. A gente aprende ao longo da vida. Portanto, é exterior. Coerção social. O indivíduo, no caso do pensamento de Durkheim, ele sofre uma certa coerção, uma força do grupo, da sociedade, para que ele age daquela forma. Imagine que você vai comer o lanche na escola e você não usa o garfo e faca, usa as mãos. As pessoas vão rir, vão te ridicularizar. Então ali tem uma coerção social. Essa coerção ela pode ser moral ou pode ser legal. Moral no sentido de que o indivíduo se sente constrangido a agir de uma determinada forma, e legal quando tem uma lei que impede ou que determina alguma ação.
O fato social também ele tem um princípio de generalidade, isto é, ele se aplica a todos os indivíduos, ou a quase todos, em um determinado grupo, em uma determinada categoria. Por exemplo, numa escola todos os alunos usam o determinado uniforme. Então é mais ou menos assim que funciona. O fato social, na perspectiva do Durkheim, ele tem duas categorias, normal ou patológico. O exemplo que eu dei de comer de garfo e faca seria um fato social normal, porque ele não altera o funcionamento, lembra, da sociedade. O fato patológico seria, por exemplo, a violência, em um nível muito elevado, porque ela pode atrapalhar, vamos dizer assim, o andamento da sociedade. Lembrando que, aonde o Durkheim quer chegar? Eles querem chegar numa sociedade positiva, no pensamento dele, que seria a sociedade, uma sociedade mais avançada tecnologicamente e industrialmente. Seria ali o contexto do século XIX na Europa, que é para onde a sociedade estaria caminhando. O Durkheim vai trazer mais alguns conceitos, aqui é uma aula bem geral, mas assim, alguns conceitos importantes seria de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Na perspectiva durkheimiana, a solidariedade mecânica funcionava quando a sociedade estava, por exemplo, na Idade Média, que não tinha muito a visão do papel do indivíduo, as pessoas meio que agiam da mesma forma, havia uma homogeneidade dentro da sociedade. E conforme a sociedade ela vai se industrializando e ela vai avançando enquanto tempo histórico, vai tendo mais espaço para que a pessoa exerça a sua individualidade. E o Durkheim vai chamar isso de solidariedade orgânica. Aqui são sociedades, vamos dizer assim, mais complexas, mais próximas da sociedade que ele era contemporâneo naquele momento. Então esse é o Emile Durkheim. A perspectiva positivista era uma perspectiva de progresso, de ordem, muito mais favorável à categoria burguesa, certo? E mais ou menos na mesma época, aqui no século XIX, né, ali bem próximo do, pouco antes, mas bem contemporâneo ao Durkheim, a gente vai ter aí o famoso Karl Marx, que é temido, né, por muita gente, que vai, nossa, vamos fazer doutrinação, vamos falar do socialismo, mas a perspectiva aqui dessa aula não é muito bem isso. Também muita gente fala besteira por não conhecer a obra de Marx a fundo e às vezes acaba se equivocando. Mas enquanto análise sociológica, ele propõe um método que é o materialismo histórico e dialético. Materialismo porque ele estuda a sociedade a partir das relações materiais, econômicas. Então, ser marxista, antes de mais nada, é olhar para a sociedade a partir das suas relações econômicas. Isso é um estudo marxista. Histórico, porque no ponto de vista de Marx, a história está presente nas nossas ações, a história é uma sucessão de fatos, ele tem também uma visão evolucionista de mundo, pensando que o Marx acredita que a sociedade sai de um comunismo primitivo, passa por uma série de modos de produção até chegar no capitalismo que ele viveu na sua época. E ele morre, né, acreditando que todo mundo iria para o socialismo e posteriormente para o comunismo. E dialético, porque ele herda isso da filosofia hegeliana, então ele tem uma perspectiva dialética. Como que é essa perspectiva? Ele vê que os fenômenos acontecem em categorias antagônicas. Por exemplo, Marx defende que toda tese ela tem a sua antítese, e a partir desse conflito de tese e antítese surge uma síntese, que seria uma terceira situação. A título de exemplo seria mais ou menos assim: o capitalismo e a sua antítese seria o feudalismo, e a síntese dos dois seria o socialismo. Mais ou menos para você entender qual que é a perspectiva dialética. Mas o Marx, diferentemente do Durkheim, ele foi um pensador que ele não estava muito no campo da teoria, ele estava mais no campo da prática. E chegou até a dizer que os filósofos pensaram em entender o mundo, e a partir dele a ideia era transformá-lo. Claro que a perspectiva de transformação de Marx é oposta da de Durkheim. Ele está pensando em transformar a sociedade em favor da classe trabalhadora, da classe que, segundo ele, estaria perdendo no jogo das relações sociais, que ele vai chamar de luta de classes. Então, o conceito de luta de classes é importante na perspectiva marxista, porque ao longo de toda a história, ele vê essa luta de classes como dominantes e dominados. Se você pegar no feudalismo, os dominantes seriam a nobreza, os senhores feudais, e os dominados, os camponeses. Quando a gente entra no capitalismo,
os dominantes passam a ser a burguesia e os dominados passam a ser os operários, os trabalhadores. Então, o que são dominantes? São aqueles os dominantes são os que possuem os meios de produção e os dominados os que não possuem meios de produção. O que são meios de produção? Meios de produção são ferramentas, matéria-prima e o saber que se utiliza para produzir, para construir determinado produto. Tá certo? Na perspectiva marxista, na passagem do feudalismo para o capitalismo, houve um processo de alienação no qual o trabalhador perde os meios de produção que estavam em suas mãos no feudalismo e ele fica somente com a força de trabalho para vender para o burguês, que agora determina as condições de trabalho, o horário, o local, que tipo de ferramenta que vai ser usado e etc. Então, a perspectiva do Marx é entender a sociedade a partir das relações econômicas de exploração. Esse é o materialismo histórico e dialético. E aí a gente fecha aqui essa primeira parte e vamos falar um pouquinho de um outro precursor da sociologia, que é o Maximilian Weber, ou Max Weber, também um alemão, que vai propor um outro encaminhamento para entender a sociedade. Se você reparou bem, este vídeo ele está falando para nós sobre análise da sociedade. Então nós temos a análise funcionalista, a análise do materialismo histórico dialético e temos a análise compreensiva, que é proposta aí por Weber. O Weber, diferentemente do Marx, que está interessado na luta de classes, está interessado em defender a classe burguesa, marxistas me perdoem, defender a classe trabalhadora, também diferente do Durkheim, que está a favor da ordem do progresso, que está mais do lado da burguesia, o Weber ele quer compreender a sociedade, então ele não está nem de um lado nem de outro. Há alguns mitos aí no campo das ciências sociais que dizem que quem é weberiano é neutro, mas não é bem assim. O próprio Weber diz que neutro é aquele que já se decidiu pelo mais forte. Não é bem isso. O Weber é um cara que tem uma teoria profunda, muito vasta e que às vezes é muito criticado e pouco estudado. Mas eu particularmente gosto de algumas coisas dos três. Mas o Weber ele traz para nós um entendimento sobre a chamada ação social. O que seria ação social? É mais ou menos o que o Durkheim está chamando de fato social. Só que o Durkheim entende que o fato social ele vem e se impõe sobre o indivíduo. Enquanto que, na perspectiva do Weber, a ação social ela parte do indivíduo e não da sociedade. É como se, no pensamento de Weber, a sociedade fosse como uma teia, que os indivíduos vão se relacionando entre si e vão construindo, a partir das suas ações, a própria sociedade. É mais ou menos assim. No pensamento do Durkheim, a sociedade ela se impõe ao indivíduo e o molda da maneira que lhe convém. No pensamento do Weber, a soma das ações de um conjunto de indivíduos é que constitui a sociedade. E o papel da sociologia é compreender o sentido dessas ações, o que leva as pessoas a agirem e fazer as coisas que elas fazem no cotidiano. E aí ele define a ação social, que é o seu objeto de estudo dentro da análise sociológica, em 4 categorias. Primeira categoria, a ação ela pode ser racional com relação a fins. Então, por exemplo, eu vou estudar para passar de ano. Eu vou me esforçar para comprar determinada coisa. É uma ação racional, ela é pensada e ela tem um fim. Toda ação que tem um objetivo, na perspectiva do Weber, é uma ação racional com relação a fins. A ação racional, ela também pode ser com relação a valores. Por exemplo, eu não vou trair a minha namorada porque isso é errado, isso fere a minha ética. Se tem um valor envolvido, eu não vou desapontar os meus pais porque isso vai magoar eles, isso vai ferir a minha conduta, o que eu entendo como certo, como errado. Se um valor orienta a ação, ela é uma ação racional com relação a valores. Tem mais 2 tipos. A ação ela pode ser afetiva. A ação afetiva ela não é racional, ela é uma ação que é irracional, vamos dizer assim, mas o que motiva a ação é um sentimento. Então, se você dá um abraço a alguém porque você gosta dela, ali tem um sentimento. Ou o contrário, né? Se você agride alguém porque você estava com muita raiva, também é uma ação motivada por um sentimento. Então Weber vai chamar de ação afetiva. Ação tradicional
seria mais ou menos assim: eu vou à igreja porque os meus pais vão e sempre foi assim, eu vou continuar fazendo. A nossa família comemora a Páscoa porque é uma tradição. Então toda ação que é motivada por uma tradição ele vai chamar de ação tradicional. A ideia do Weber era encontrar um tipo ideal de ação na conduta humana e assim começar a entender os motivos, né? Entender os nexos que ligam uma ação à outra. Então esse foi basicamente o nosso vídeo. Retomando aí, Durkheim propõe a análise dos fatos sociais, que para eles são como coisas dentro da sociedade que são externas ao indivíduo. O Marx aborda a perspectiva da luta de classes, das relações econômicas, e diz que toda a sociedade se explica a partir de relações materiais e econômicas. E o Weber ele entende aí como método compreensivo o estudo das chamadas ações sociais. Então é isso. A sociologia é uma ciência que é muito interessante. Se você for estudar e tentar aprofundar nela, você vai ver que a sociedade é muito mais ampla do que só um conjunto de pessoas. Os nossos gostos, tipo de música que a gente gosta, ou a orientação política, religião, tudo isso tem ligações dentro da sociedade, ou seja, não é nosso, são coisas que a gente recebe dentro da sociedade. Então é interessante, esses aqui são os clássicos da sociologia. Por mais que você não concorde com alguns deles ou com o pensamento, é bom conhecer para você ter domínio e saber usar eles no momento de uma prova, de uma questão de Enem, etc. E aqui para fechar, eu deixo aí umas dicas de livro. São livros clássicos, né, dos autores. Tem muitos livros aí que são releituras desses autores, comentários de autores brasileiros sobre eles, que são os clássicos. Então você vai encontrar na internet, você vai achar que muitos já são de domínio público e outros também, se você desejar comprar, não é tão caro. Então eu coloco aqui, ó, o Durkheim, As Regras do Método Sociológico, que é um livro que ele define o que é sociologia, como seguir os métodos sociológicos. Economia e Sociedade, do Weber, tem 2 volumes. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, também do Weber, que é considerado um dos melhores livros do século XX, que ele mostra como surge o capitalismo a partir dessa perspectiva compreensiva. Nesse livro ele vai falar que os calvinistas lá na Europa, eles começaram a ter uma ideia de que aqueles que eram abençoados por Deus, eles tinham que ter uma conduta de vida diferente. E a partir daí, no entendimento de Weber, é que surge o capitalismo. O Capital, de Marx, é um clássico também, né? É um livro que toda a teoria praticamente está ali no Capital. E também o Manifesto do Partido Comunista. Para você que está começando, é um livro aí de umas 20 páginas de Marx e Engels que vai demarcar algumas bases ali da teoria marxista também, que é uma leitura muito interessante. Então é isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.